Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vida de todos vocês que nos acompanham aqui através do Facebook, do nosso canal do YouTube, ou por um outro meio aí de compartilhamento que nós temos tantos meios através da internet. Que Deus abençoe a todos vocês e que esse dia seja um dia de bênção, seja um dia de vitória na sua vida em nome de Jesus. Eu queria compartilhar com todos vocês uma palavra de fé. Eu estava agora há pouco no culto, trazendo essa mensagem para a igreja. Eu queria compartilhar também com você essa palavra que fala das lutas e das adversidades que nós enfrentamos no dia a dia, assim como Davi. A palavra de Deus fala dos heróis da fé e a Bíblia fala de Davi. E Davi, ele enfrentou um grande problema, um problema que todos fugiam, um problema que todos tinham medo, um problema que todos se escondiam, mas Davi enfrentou esse problema. Era um problema que tinha quase 3 metros de altura, chamado Golias. E Davi, ele se candidatou a lutar contra o gigante filisteu. Davi foi desprezado pelos irmãos, Davi foi desprezado pelo rei, pela situação, mas Davi não desanimou. E a Bíblia diz aqui em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33, diz assim: Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas, e quando via um leão ou um urso e tomava a ovelha do seu rebanho, eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava a mão da sua barba e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, e assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Meus amigos, aqui fala que o rei Saul, ele não acreditava em Davi. O rei Saul, ele não acreditava que Davi tinha o potencial para vencer aquele gigante. E Saul, ele então despreza Davi. Davi, ele ouve do rei Saul o seguinte: olha, você não pode ir para pelejar contra ele, porque você ainda é muito jovem, e ele já é um homem preparado, um homem de guerra, você não tem condições. Então Davi disse: olha, eu já venci um leão, eu já venci um urso, eu cuido muito bem das ovelhas do meu pai, e agora esse problema chamado Golias será vencido também. Deus será comigo. E Davi então ele vai se candidatar para enfrentar aquele problema. Era um problema grande chamado Golias, um homem de quase 2,70 metros de altura, um homem que tinha preparo na guerra, era um homem treinado, era um guerreiro treinado, forte, mas Davi não olhou para esse problema. Davi olhou para a história que ele já tinha de vitórias e também olhou para a fé que ele tinha em Deus, e foi isso que trouxe a Davi a vitória. Talvez você está enfrentando um momento difícil, uma dificuldade, você diz: o que eu faço agora? Diante dessa situação, diante desse problema, faça como Davi, acredite no seu potencial, acredite nos dons e nos talentos que Deus te deu, e acredite no Deus que você serve, porque Ele vai dar a você a vitória. Todos se escondiam do gigante filisteu, do rei até o homem lá mais preparado da cidade, todos se escondiam diante do problema chamado Golias. Durante 40 dias, Israel foi afrontada e foi envergonhada, só que apareceu alguém chamado Davi. Talvez você é uma pessoa que tem enfrentado dificuldades, lutas e não sabe o que fazer. Pega essa mensagem e coloque ela em prática. Enquanto todos estão fugindo do problema, enfrente o problema, porque Deus será com você. O Deus que deu forças a Davi vai dar forças a você também, para você vencer esse gigante filisteu, para você vencer esse desemprego, essa depressão, o mal que está assolando a sua família, essa enfermidade. Creia que assim como Davi venceu um gigante, você vai vencer esse gigante, essa dificuldade. Que Deus te abençoe, tome posse da bênção, tome posse da vitória, que a sua bênção seja grande e que você venha glorificar a Deus com a sua vitória. Que Deus te abençoe, fique na paz e na graça. Um abraço do seu amigo pastor Ricardo Santos.